só. Esse exercício foi passado na nossa última aula sobre probabilidade, que foi a parte inicial. E ele diz o seguinte, ó, no lançamento de dois dados, o espaço amostral pode ser dado pela ilustração a seguir. Ou seja, quando você lança dois dados, você pega ali e joga dois dados, vocês vão perceber que existem algumas possibilidades que podem ocorrer. Um dado pode cair com 1, o outro dado com 4, o primeiro dado pode cair com 4 e o outro com 5, e assim sucessivamente. Tem 36 possibilidades diferentes. Ele fala o seguinte, ó, sendo PS a probabilidade da soma dos dados ser igual a S, obtenha o dado da soma ser igual a 3, ser igual a 7 e ser igual a 10. Considere que os dados sejam honestos. O que significa os dados serem honestos? Significa dizer que os dados vão sempre possuir o mesmo valor, né? Tem a mesma probabilidade de cair qualquer base dessa aqui. Então vejam o seguinte. Qual que é a probabilidade de cair, por exemplo, a soma igual a 3? A gente vai perceber que dá igual a 3 aqui ou aqui. Nenhum dos outros 36 casos é possível cair uma soma igual a 36, tá? Então, fica aí esse alerta. Ok? Alguma dúvida? Então, vamos lá. Como que faz o cálculo? É os casos favoráveis, tá? Sobre os casos possíveis. Quais são os casos favoráveis? Nós só temos 2 casos favoráveis. E os possíveis são 36 casos possíveis. Então, nós vamos ter 2 sobre 36. Aí a gente simplifica por 2 em cima e embaixo. Então, o resultado vai dar 1 sobre 18. Então, a probabilidade, tá, gente, de cair dessa forma os dados, com a soma dando 3, é 1 sobre 18. É só isso. Acabou a questão em si, tá? Eu queria só saber quem que é Elia. Vocês sabem quem que é Elia, gente? É eu, professor Cauane Alves. Ah, tá. Então tá bom. Calma, a gente tem que ligar a câmera, tá? Vocês têm que ficar com a câmera ligada. Tá. E a Kawane, você tem que mostrar seu rosto, tá? Não é o teto da sua casa não, viu? Viu, João? Então vamos lá, pessoal. Dá continuidade aqui. Bom, então a gente já fez aqui a primeira probabilidade. Acabou o P3. Agora, quanto seria, né? Como seria o P7, como está sendo pedido aqui, ó. Como seria o P7? O P7, ele vai ser a probabilidade da soma das 7. Então, vai existir mais probabilidades, tá? Então, vejam só. A probabilidade da soma das 7, ó, pode ser o 1 e o 6, o 2 e o 5, o 4 e o 3, o 3 e o 4, o 5 e o 2, o 6 e o 6 e o 1, tá? Todos esses dessa diagonal aqui é a soma dá 7, ó. Nenhum outro dá 7, ó. 4 mais 5 dá 9, 2 mais 3 dá 5. Então, só esses aqui que dão 7. Então, nós temos 6 possibilidades, ou 6 casos favoráveis para 36 casos possíveis, tá? Aí é só simplificar por 6 em cima e embaixo. 6 dividido para 6 dá 1, 36 dividido para 6 dá 6. Ou seja, a probabilidade da soma dos dados dá 7 é igual a 1/6. E continuando, agora nós vamos fazer o P10. Qual que é a probabilidade de cair a soma 10? Também é bem tranquila. Basta a gente fazer o quê? Verificar os dados cuja soma dá 10. Quais são os dados cuja soma dá 10? O 5 e o 5, né? O 4 e o 6, o 6 e o 4. Observe que nenhum dos outros aqui dá uma soma igual a 10. Ó. 5 mais 6 dá 11, 6 mais 6 dá 12, então não tem como, tá? Então são quantos casos possíveis? 36. E são quantos casos favoráveis? 3. Somente 3, tá? Aí dá para simplificar por 3 em cima e embaixo. Nem sempre vai dar para simplificar, tá, gente? Por exemplo, qual que é o resultado cuja soma dá 1? O único caso é esse aqui. Nenhum, na verdade, né? Então a probabilidade seria 0. Qual que é a probabilidade de dar 2? Seria o 1 mais 1 aqui. E aí só teria uma possibilidade, ou seja, 1 sobre 36. Então, existem alguns casos que não tem como simplificar. Esses que eu estou mostrando aqui para vocês, tem como simplificar, tá? Então, basicamente a probabilidade da soma da 3 é 1/18avos, a probabilidade de dar 7 é 1/6 e a probabilidade da 10 é 1/12avos, tá?
Então, acabou aí a questão. Era só isso que tinha que fazer, viu, Giovana? Entendi. Valeu, Kinect. Beleza. Então, essa é a ideia da probabilidade. É você fazer os casos possíveis, tá? Embaixo e em cima os casos favoráveis. Com isso, a gente descobre, então, o valor aí da probabilidade de cair determinados... Desculpem. Determinados valores, no caso dos dados aqui. Então, para cada coisa diferente, exige uma abordagem distinta, tá bom? Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Então vou começar o conteúdo de hoje, né, que na verdade é uma continuação do conteúdo da última aula, que é a probabilidade, só que agora condicional, e a multiplicação de probabilidades que a gente não tinha visto na última aula. Então vejam só. O que diz a probabilidade condicional? Ela diz o seguinte, ó, em muitos casos há interesse em relacionar a probabilidade de dois eventos. Supondo que o evento A já tenha ocorrido, ou que o evento B possa vir a ocorrer. Vamos recalcular a probabilidade do evento B nessas situações. Isto é, a gente vai calcular a probabilidade de um determinado evento B ocorrer desde que um evento A já tenha ocorrido ou que supostamente a gente vai supostamente, né, é redundante, né, mas que a gente vai estar supondo que ele vai ocorrer. Então, basicamente, vai acontecer da seguinte maneira. Ó. Sejam A e B dois eventos no espaço amostral, com a probabilidade de A maior do que zero. Isso significa dizer, gente, claro que não existe probabilidade negativa, mas ela pode ser nula. E aí a gente quer garantir que existe a probabilidade do evento A, que ele vai ocorrer o que ele tenha ocorrido, tá? A probabilidade condicional de B, dada A, é definida da seguinte maneira. A probabilidade de B, sendo que A já ocorreu. E isso é igual à probabilidade da intersecção dos eventos dividido sobre a probabilidade de A. Em outras palavras, nós vamos calcular essas probabilidades desta maneira. Exemplo, em uma motocicleta há duas pessoas. Consideremos o espaço amostral equiprovável dado por E igual a HH, HM, MH, MM, em que o H é homem e o M é mulher, ou seja, dois homens na moto, né, o que é bem ruim. HM é um homem e uma mulher, MH é a mulher e o homem, e MM é a mulher, duas mulheres numa moto, tá? Que não é tão ruim assim, né? Dizem que o problema é quando é dois homens numa moto aí, os memes aí da galera. Duas mulheres também. Bom, não sei se mulher assalta com tanta frequência igual dois homens numa moto, mas... com tanta frequência não, professor. Mas já dá para ter uma ideia, né? Dá para correr também. Aí olha só o que a questão diz, ó. A pergunta na verdade é a seguinte: qual é a probabilidade de as duas pessoas serem homens, dado que pelo menos uma delas é homem, né? Então, aqui é um detalhe importante. Por exemplo, se a pergunta fosse assim, ó, qual é a probabilidade de serem dois homens, sendo que um é mulher? Seria, nesse caso aqui, a solução seria zero, né? A probabilidade seria nula. Se já é uma mulher, não tem como ser dois homens, tá bom? Claro que isso a gente desconsidera qualquer coisa relacionada a, digamos assim, questões de gênero, tá? É a questão tradicional de gênero mesmo aqui que a gente leva em consideração. Probabilidade em matemática, geralmente a gente meio que exclui as outras possibilidades. A gente só trabalha com o tradicionalzão, porque a gente não pode ter ambiguidade em algumas coisas e tal, principalmente na lógica matemática, que está por trás da computação e dos mecanismos que nós utilizamos hoje, que é sim ou não, verdadeiro ou falso e tal. Então a gente tem que trabalhar com essa característica, tá? A gente hoje não consegue trabalhar ainda, digamos assim, com uma inteligência artificial, matemática, que interage de maneira tranquila com várias possibilidades diferentes. Então, por isso que a gente descarta nessa questão qualquer possibilidade de, por exemplo, um homem aqui se declarar mulher ou mulher se declarar homem. Enfim, vamos lá para o finalmente da questão. Então, o evento A, ele é qual evento? É o evento de ser dois homens, um homem e uma mulher e um homem, tá?
Por exemplo, por que eu tenho essas configurações? Porque eu já sei que uma dessas pessoas é um homem. Então, pode ser que sejam dois homens, pode ser que seja um homem e uma mulher, pode ser que seja uma mulher e um homem. Aqui, basicamente, ele está dizendo o seguinte: o primeiro, por exemplo, é o que pilota a moto e o segundo é o passageiro, né? Então, a probabilidade do evento A, pessoal, é 3/4. Por quê? Porque o número total é 4, fica embaixo, e os casos favoráveis são 3. Então, existem 3 casos favoráveis. Porém, o evento que eu quero de verdade não é o evento A, eu quero o evento B, em que ocorram somente 2 homens, tá? E aí o que acontece? A probabilidade desse evento é 1/4. Ou seja, a probabilidade de ter 2 homens é 1/4, porque só existe uma possibilidade de ter 2 homens das 4 possíveis, tá? Sendo e a intersecção entre esses dois conjuntos aqui também é 1/4, porque olha só, do conjunto A e do conjunto B, a intersecção entre eles, ou seja, o único resultado comum entre eles é ser 2 homens, então somente um resultado, portanto 1/4. Então veja só, sendo P, B de A, ou seja, a probabilidade de haver 2 homens numa motocicleta, essa probabilidade é dada pela divisão, ó. Ou seja, 1/4, que é a probabilidade da intersecção, dividido pela probabilidade de A, que é 3/4. Vejam que nós não usamos a probabilidade do B, apesar de ela ser igual aqui, tá? Essa aqui, numericamente, é igual, mas ela tem significado diferente, então vale a pena tomar esse cuidado, tá? E aqui nós temos uma divisão de fração, em que a gente repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, tá, gente? Ó, aí pode simplificar o 4 com 4, então fica só 1/3 aqui como probabilidade de ocorrer esse evento, tá? Então, se eu sei que já tem um homem na moto, eu posso excluir o caso em que tinham 2 mulheres, e aí pode ser desses 3 casos possíveis, um deles é o caso favorável, então fica 1/3 a resposta, tá? Bom, note que a informação dada de que pelo menos uma das pessoas é homem reduz o espaço amostral para 3 unidades, tá? Ao invés de nós termos 4 casos. E aí a gente poderia calcular direto. Porém, alguns problemas não tem como a gente calcular direto, então a gente vai ter que recorrer à fórmula. Partindo desse princípio aqui, ó, dessa fórmulazinha aqui, a gente pode então pegar a probabilidade de A que está dividindo e passar para o outro lado multiplicando. E aí, isso ocorre como uma consequência da definição anterior. A gente passa a probabilidade do conjunto A multiplicando. Ou seja, a probabilidade de ocorrer A e B é dada pelo produto, que é o E, tá, gente? Na matemática é representado pela intersecção. É dada pelo produto da probabilidade de A pela probabilidade de B, dado que A ocorreu. Ó, vamos ver outro exemplo aqui para a gente entender melhor. Em um baralho clássico, tá? Um baralho comum que o pessoal joga truco, que o pessoal joga poker, enfim, há vários outros jogos. Existem 52 cartas, 13 de cada naipe, ou seja, existe 13 cartas de copa, 13 de paus, 13 de espada, 13 de ouro. Como vocês podem ver aqui nessa imagem aqui, todos os valores possíveis sendo abordados aqui nessa tabelinha. Uma pessoa não precisa, tá, gente? Não precisa necessariamente apresentar esses valores, até porque no estudo de probabilidades, a ideia é que o aluno entenda que existe tudo isso aqui. Uma pessoa retira sem reposição, ou seja, sem colocar de novo a carta lá para dentro, 2 cartas ao acaso. A probabilidade da primeira ser um ás é 4/52. Na verdade, isso porque o número de casos possíveis é 4, e possíveis, na verdade, é 52, né? Por isso que está aqui embaixo, de casos favoráveis são 4, porque existem 4 ás. Se isso ocorrer, então a probabilidade de a segunda carta também ser um A se reduz para 3/51. Por quê? Porque eu tirei uma carta de lá, ficam 51 no total, e se saiu um ás, sobram somente 3. Logo, a probabilidade de retirar sem repor 2 vezes uma carta A é dada pela multiplicação, ou seja, esse primeiro aqui, ó, é a probabilidade do evento A e esse segundo a probabilidade do evento B, sendo que o A já ocorreu, ou seja, que já saiu uma carta A. Então, basicamente, aqui se resume em
nós multiplicarmos as probabilidades. Lembrando, gente, que até agora a gente tem trabalhado com probabilidades da seguinte natureza, tá? A probabilidade dos números, número favorável sobre os possíveis, tá? Então são o número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Então a gente tem trabalhado nessa temática. A gente nos exemplos vocês vão entender melhor ainda mais. Dentro do conjunto, né, do espaço amostral, existem eventos que a gente diz que são eventos independentes, ou seja, um evento que pode ocorrer sem a intercorrência de um evento anterior. Isso significa que esses conjuntos, a união deles será vazia e, como tal, a gente vai ter que a intersecção deles, nesse caso, vai ser zero, né? A probabilidade de ocorrer a intersecção deles vai ser zero. Quando isso ocorre, pessoal, a gente vai ter a seguinte regra. Se os eventos são independentes, a probabilidade de ocorrer A e B é dada simplesmente pelo produto das probabilidades. Veja que na aula anterior nós dissemos o seguinte, ó, a probabilidade de A intersecção com B, né, na verdade da união, contrário, era a probabilidade de A mais a probabilidade de B menos a probabilidade de ocorrer os dois, tá? Aqui nós estamos dizendo que se eles forem independentes, aqui vai ser dado somente a intersecção, que é essa parte aqui, ela é dada pelo produto, tá? E nesse caso a união desconsidera essa parte aqui, já que ela é nula. Sendo A e B eventos independentes, temos que a probabilidade de A intersecção com B diferente do produto. Então eles são eventos dependentes. Independentes é só multiplicar. Independentes, isso aqui não é verdade, tá? Exemplo de evento independente. Quando você lança duas moedas equiprováveis, ou seja, que possuem a mesma probabilidade de ocorrer o evento delas, a probabilidade de obter duas caras é meio para a primeira cara, meio para a segunda, ou seja, 1/4, tá? Pois o lançamento de uma moeda não depende do outro, e isso, claro, se a moeda ela for uma moeda equiprovável, uma moeda não viciada, tá bom? Então fica aí esse detalhe importante. Vamos para os exemplos de hoje, tá? Eu já deixei as respostas dos exemplos aqui para eu não perder tempo escrevendo, só explicando. Olha só. Em uma fila há exatamente 4 pessoas. Calcule a probabilidade, letra A, de as 3 primeiras serem mulheres, tá? Bom, como eu mencionei para vocês, a ideia aqui é sempre dividir o nosso espaço amostral em eventos equiprováveis. No caso aqui, a gente só vai considerar homem e mulher, tá bom? Então, por exemplo, aqui nós temos uma fila. Na fila, na primeira colocação, a gente pode ter um homem ou uma mulher, na segunda, um homem ou uma mulher, na terceira, um homem ou uma mulher, tá? Como a gente quer que sejam 3 mulheres, então a probabilidade da primeira na fila ser mulher é 1/2. A probabilidade da segunda ser mulher é 1/2 também, e a probabilidade da terceira ser mulher é 1/2. Porque a posição de uma pessoa na fila não depende de quem está na frente, tá? Então, independentemente de quem está na frente, a probabilidade é a mesma. Então, é só multiplicar. Qual que é a probabilidade da última pessoa ser mulher? Também é meio. Aqui é só uma pessoa que está sendo analisada, tá? No caso, a última. Então, a probabilidade continua sendo meio. Letra C. Qual a probabilidade de todas as pessoas serem mulheres? Ou seja, há exatamente 4 pessoas numa fila. Então, a primeira é meio, segunda é meio, terceira é meio, quarta é meio. Então, só multiplicando todo mundo, 1/16. Lembrando que multiplicar, pessoal, a multiplicação aí pra gente, ela gera esse valorzinho aí, tá? Ficou alguma dúvida? Tá de boa. Beleza. Então, como que a gente vai fazer agora? Vamos pegar aqui, né? Deixa eu talvez deixar mais claro. Gente, é basicamente assim, ó. A probabilidade, tá? No caso das mulheres, ó, nós vamos ter a probabilidade da primeira, vezes a probabilidade da segunda, vezes a probabilidade da terceira, vezes a probabilidade da quarta, tá? Vamos pegar esse último caso aqui.
Então, por exemplo, para todos os casos, a gente tem duas possibilidades. No caso, ser homem ou mulher. Para a primeira colocação, se eu quero que eu quero que seja mulher, então vai ter só uma. É um caso favorável só em cada um deles. E aí é só multiplicar 1 sobre 16. Então, essa é a ideia por trás da probabilidade. Imagine que tivesse escrito assim, ó, um adulto, um jovem e uma criança, tá? Na fila. Então, qual que é a probabilidade de ser um adulto? Então, aí mudaria. Nossa probabilidade seria 1/3, tá bom? Probabilidade de ser um adulto. Qual que é a probabilidade de ser uma criança ou um adulto? A probabilidade seria 2/3, porque como pode ser um adulto ou uma criança, eu tenho duas possibilidades favoráveis, enquanto eu tenho 3 possibilidades totais. Eu peço para vocês, eu vou pedir para vocês eu vou mudar aqui, fazer o segundo exemplo por causa do tempo. E aí, depois vocês pegam um vídeo lá no YouTube, revejam e refaçam as questões para entender melhor, tá bom? Só para caso alguém esteja copiando. Vamos para a questão 2, ó. De um baralho clássico é esse aqui, tá, gente? Que tem A, 2, 3, 4, 5, 6 até o 10, JKL e os 4 naipes, tá? Baralho clássico. Uma pessoa retira aleatoriamente 2 cartas, uma depois da outra, sem reposição. Qual é a probabilidade de as 2 cartas serem de ouros, tá? Primeira coisa, os naipes, tá, gente? Independentemente dos naipes, eles possuem um valor fixo, tá? No caso do naipe de ouro, existem 13 cartas de ouro, como vocês podem ver aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13 cartas de ouro. Então significa dizer que o número de casos favoráveis são 13, tá? Da primeira carta, das 52 cartas de um baralho. Quando eu retiro uma carta, vai me sobrar 12 possibilidades de cartas de ouro, só que das 52, como eu tirei uma, sobram 51. Então é só multiplicar. Aqui dá para a gente fazer algumas simplificações. Por exemplo, a gente pode multiplicar direto e depois dividir, mas aqui a gente pode simplificar. Ó. Por exemplo, o 13 com 52 fica 1 sobre 4. E a gente pode simplificar o 4 com o 12, né? 12 dividido para 4 dá 3 e aqui fica 1. Então sobram 3 sobre 51. Professor, eu prefiro multiplicar e depois simplificar. Não façam essa burrada. Por quê? Porque os números vão ficar muito altos e aí vai ficar muito mais chato de você encontrar os valores que são possíveis de simplificação. É melhor vocês escolherem fazer desta maneira aqui, tá? Dessa forma aqui. Próxima questão. De um baralho clássico, uma pessoa retira aleatoriamente 2 cartas. Nesses exemplos estão sempre sendo de 2 cartas, gente, por conta dessa questão da condicional, tá? Que a gente quer ver a condição de sair uma carta depois que saiu outra. Uma depois da outra, sem reposições. Qual é a probabilidade de uma carta ser de ouros e a outra ser de copas, tá? Agora aqui vem um detalhe importante. Se eu tiro primeiro uma carta de ouro, isso não vai influenciar em depois eu tirar uma carta de copas, tá? Não tem muito a ver uma coisa com a outra, viu? Então, vamos lá, vamos ver o que acontece. Qual que é a probabilidade de sair uma carta de ouro e depois de copas? Ó? Não vou copiar aqui, vocês podem ver aqui, ó. São 13 cartas de ouro, 52 no total. Para sair copas, tem 13 cartas de copas, só que se eu tirei uma de ouro, sobram 51 de copas. Ok? Se eu faço o contrário, se vem primeiro copas, 13 sobre 52, se vem depois ouro, 13 sobre 51. Então essa é a probabilidade dos dois, tá? Aí é só somar as duas probabilidades. O resultado da soma é a mesma coisa que multiplicar por 2. Eu posso simplificar, por exemplo, o 13 por 52 aqui, embaixo vai ficar 4 e em cima 1. Posso simplificar o 2 pelo 4. 2 e 4 simplificado fica 2 aqui, aqui fica 1. Então fica 2 vezes 13 sobre 52. 51. 2 vezes 51 dá 102, porque o 2 está embaixo aqui, está na simplificação. E o resultado vai ser 13 sobre 102. Então, na verdade aqui, essa é uma probabilidade bem tranquila de nós calcularmos, tá? Seguindo esse exemplo. E vamos para o último exemplo de hoje.
é um pouco maior a conta, tá? Depois vocês copiam. Porque senão vai dar, já vai acabar o horário, tá bom? Eu tô vendo o rostinho de vocês, então eu vejo aí a aflição, a tristeza e a alegria que vocês estão expressando aí. Olha só. Questão 4 diz assim, ó. Um dado convencional foi lançado 3 vezes. E o resultado do terceiro lançamento foi igual à soma dos resultados dos lançamentos anteriores. Com isso, podemos concluir que a probabilidade de pelo menos um dos 3 resultados ter sido igual a 2 é... Então vamos lá. Lançou os 3 dados e aí o que acontece? Ó? Se nós dissermos que x, y... Eu vou aumentar aqui essa imagem. Eu vou aumentar a imagem aí porque eu acho que ficou meio meio ruim, né? Deixa eu aumentar aqui a imagem da resposta, porque como eu vou explicar na resposta, vai ser interessante eu dar um zoom nela, tá? Vou pegar aqui o zoom, aí eu explico nela aí. Que aí vai facilitar para você, tanto eu quanto vocês visualizarem aí a resposta, tá? Deixa eu pegar aqui. Então aqui, ó, eu dei um zoom aqui na imagem da resposta. Então, pessoal, percebam o seguinte, ó. Se nós dissermos que x, y, z, nessa ordem, são os resultados do primeiro, do segundo e do terceiro lançamento, os possíveis valores de z, que é o último, tá? São quais? 2, 3, 4, 5 ou 6. Por que não pode ser 1? Porque o terceiro ele é indicado como a soma dos outros dois, tá? Dos outros dois. Então, como ele é a soma dos outros dois, não pode ser 1. Pode ser 1, mas nós não vamos considerar 1 porque a gente quer trabalhar com a probabilidade de ocorrer dessa maneira, tá? Então vamos lá. Então, por exemplo, se cair 1 e 1, o resultado dá 2. Se cair 1 e 2, 2 e 1, o resultado dá 3. A soma dá 3. Se jogarmos, cair o primeiro 1 e o segundo 3. O primeiro 2, o segundo 2. O primeiro 3 e o segundo 1. Nesses 3 casos aqui, a soma dá 4. Imagine que você está lançando os dados. Igual essa tabelinha aqui, ó. Essa tabelinha aqui, você lançou os dados e pode cair essa soma, tá? Então, quais são os casos em que a soma dá 2? Somente o primeiro caso aqui, 1 com 1. Quais são os casos que a soma dá 3? É esses 2 casos que eu circulei aqui. E aí a gente vai até o resultado da 6 aqui da soma, tá? Claro que existem muitos outros resultados, mas a gente quer que o último dado, a face que cair, ele remeta para a gente o valor indicado na questão, que no caso só pode ser no máximo 6 e no mínimo 2. Pode ser 1? Pode, mas a gente não vai levar em consideração 1, igual o caso da mulher e o homem na moto, tá? Como já tinha a gente já sabia que um deles ia ser homem, descartava do conjunto do espaço amostral daquele conjunto o caso de caírem 2 mulheres. Então aqui, ó, feito essa análise, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, o espaço amostral, tá? O número de elementos do espaço amostral é 15, são os casos possíveis. E os casos favoráveis, que seria o conjunto A, a gente quer que o número 2 apareça. Então, o número 2 vai aparecer em quantos casos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Só que nesse caso aqui, no 2, 2, ele aparece 2 vezes. Então, nesse caso aqui, o número 2 vai aparecer 8 vezes, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vezes. Então, são 8 casos favoráveis. Então, qual que é a probabilidade? A probabilidade é os casos favoráveis dividido pelos casos possíveis. 8 sobre 15. Essa é a probabilidade. Então, é só isso daí. Gente, caso vocês queiram ver a probabilidade em termos de porcentagem, o que você faz? Você divide o 8 por 15 e aí multiplica por 100. Quando você fizer isto, o resultado vai dar então uma porcentagem, tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo, né? Então hoje, tá?
Eu vou estar passando para vocês um trabalhinho de 2 pontos. Eu vou passar um de matemática. Como a gente tem aula de física daqui a pouco, depois do intervalo, eu vou passar também um de física, tá bom? Contando pontos, valendo 2 pontinhos para vocês aí na média, tá? Então, não deixem de fazer essa atividade que eu vou passar para vocês, tá? Porque ela vai valer ponto. Eu vou estar encerrando agora a gravação. Em seguida, eu vou estar passando para vocês aí. Eu vou fazer chamada, tá? Então não saiam ainda.